Atenção! Vai entrar agora a palavra de Deus. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, sou a Bispa Eliane, trazendo para você a palavra da noite, hoje, 20 de maio de 2021. Eu quero ministrar sobre a sua vida no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, que vai dizer: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Queridos e queridas, pecado é qualquer ato, sentimento ou palavra, pensamentos que vai contra os padrões de Deus. Quem peca desrespeita as leis divinas, fazendo o que é errado ou injusto ao ponto de vista de Deus. A Bíblia também fala sobre o pecado da omissão, ou seja, deixar de fazer o que é certo, que é o versículo de hoje em capítulo 4, versículo 17 de Tiago. Pensai nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Queridos e queridas, nós pecamos muitas das vezes porque deixamos de fazer o que é correto. Nos idiomas originais da Bíblia, as palavras traduzidas pecado significa errar o alvo. Por exemplo, no Israel antigo, um grupo de soldados eram tão experientes em arremesso de pedras que eles atiravam sem errar, ou, numa tradução literal, sem pecar. Assim, pecar é errar o alvo dos padrões perfeitos de Deus. Leia Juízes, capítulo 20, versículo 16, que diz: dentre todos esses soldados, havia 700 canhotos, muitos hábeis, e cada um deles podiam atirar uma pedra com a funda num cabelo sem pecar, ou seja, sem errar. Algumas versões vai dizer sem errar, outras versões sem pecar. Então, meu irmão e minha irmã, a pergunta é: há algum ser humano que não cometa pecado, que não erre? E a resposta é: não. A Bíblia diz que todos pecaram e não destituídos estão da glória de Deus. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Então não existe na terra nenhum homem, nenhuma mulher que não peque. 1 de Reis, capítulo 8, versículo 46, vai dizer: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Ainda assim, encontramos uns e outros que ousam dizer, se atrevem a dizer, que não cometeram pecado algum. Para tais pessoas, a Bíblia nos traz 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e já não há verdade em nós. Então, cuidado ao se julgar aí santinhos, santarrões. Vamos ser realistas, todos pecamos. E a pergunta mais uma vez é: por que pecamos? Os primeiros humanos, Adão e Eva, não eram pecadores. Eles eram pecadores. Eles foram criados perfeitos, à imagem de Deus, mas depois, por cometerem ali o pecado, se tornaram pecadores. Eles não eram, mas depois passaram a ser pecadores. Leia Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher e o criou. Se criou a imagem de Deus, então criou sem pecado, porque Deus não peca. Então Deus não criou o homem com pecado, mas ele sim se tornou depois pecador, como todos conhecem a história da desobediência. Mas quando desobedeceram a Deus, eles perderam a perfeição. Quando tiveram filhos, eles transmitiram o pecado
e a imperfeição como se fosse uma deficiência hereditária. Romanos capítulo 5, versículo 12 vai dizer: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Meu irmão e minha irmã, o rei Davi de Israel confirmou isso quando disse: já nasci culpado de errar. Salmo capítulo 5, capítulo 51 e versículo 5. Salmo capítulo 51, versículo 5. Sim, por exemplo, a Bíblia diz que os homens da antiga cidade de Sodoma eram maus, grandes pecadores e que o pecado deles era muito grave. Lá em Gênesis capítulo 13, versículo 13, capítulo 18, versículo 20, vejam 3 fatores que indicam a gravidade do pecado, ou seja, de um pecado a seguir. Primeiro, tipo de pecado. A Bíblia diz que devemos evitar pecados graves, como a imoralidade sexual, a idolatria, o roubo, a bebedeira, a extorsão, o assassinato, o ocultismo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 a 11, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. A Bíblia mostra que erros graves são diferentes de pecados não intencionados, como, por exemplo, ações ou palavras impensadas que às vezes até magoam os outros. Provérbios capítulo 12, versículo 18, Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Mas a Bíblia também mostra que não devemos minimizar a seriedade de um pecado, e fazer isso pode nos levar a cometer pecados mais graves. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Tome nota, pause o vídeo, o áudio, vai copiando e depois leia todas as referências bíblicas. E 2, motivação. Algumas pessoas cometem pecado porque não conhecem a lei de Deus. Atos capítulo 17, versículo 30 e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. A Bíblia não desconsidera esses pecados, mas mostra que isso é diferente de desobedecer propositalmente a lei de Deus. Leia Números capítulo 15, versículo 30 a 31. Pecados proporcionais vêm de um mau coração. Leia Jeremias capítulo 16, versículo 12. E frequência. A Bíblia também mostra que existe diferença entre pecar uma única vez e praticar um pecado por um longo período. Leia 1 João, capítulo 3, versículo 4 ao 8. Depois condena quem aprende o que é... Deus, condena aquele... Deus condena quem aprende o que é certo e mesmo assim pratica o pecado deliberadamente. Leia em Hebreus, capítulo 10, versículo 26 e 27. Eu tive que escrever a palavra de hoje por ser muito longa, cheia de referências bíblicas. Se caminharmos e pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente a terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Meu irmão, minha irmã, quem cometeu um pecado grave, talvez sinta o peso de uma consciência culpada. Por exemplo, o rei Davi escreveu: pois os meus erros pairam acima da minha cabeça, como um fardo pesado, são demais para eu carregar. Lá em Salmos 38, versículo 4. Mas a Bíblia dá a seguinte esperança: deixam os maus os seus caminhos e os malfeitores os seus pensamentos, que eles voltem a Deus, que terá misericórdia deles, ao nosso Deus, porque perdoará amplamente.
lá em Isaías capítulo 55, versículo 7. E para finalizar, encerramos essa palavra de hoje lembrando que Jesus nos amou tanto, que morreu na cruz para nos perdoar dos nossos pecados. E aquele que peca deliberadamente, ou seja, sabe que está entristecendo o coração de Deus e ainda assim faz, sem se esforçar para fugir do pecado, é como se não valorizasse esse sacrifício de cruz e voltasse a crucificar a Jesus na prática do seu pecado. Toda vez, meu irmão e minha irmã, que você for cometer um pecado que sabe que a Bíblia, a palavra de Deus, condena, pare, pense. Você pode estar dando uma chicotada nas costas, sangrada, né, sangrando aí do nosso Cristo. Ou ainda, uma martelada nas duas mãos furadas do Salvador. E isso é forte, né? Então, pare e pense, o que vale mais? Mas é exatamente assim. Pode ser forte, mas é desse jeito que acontece. Pense nisso e peça a Deus que perdoe você deste pecado e não o pratique mais. Vivencie sua palavra que diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daquele dia, diz o Senhor, porei a minha lei em seus corações e escreverei em seus entendimentos. Acrescenta e jamais me lembrarei do seu pecado e da sua iniquidade. 10 de Hebreus, capítulo 10, versículo 16 e 17. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.